E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala novamente é o professor Luiz, tá? A gente vai dar seguimento aí às nossas aulas de Química. E aí a gente vai estar tratando nesse vídeo de Química 2, módulo 6, aí, capítulo 6, estequiometria comum, tá? Esses exercícios aí, aula de exercício, a gente vai estar falando das páginas aí da apostila 2, 454, 455, 456 e 457, tá? É bom lembrar aí que a gente vai estar resolvendo alguns exercícios, não só a totalidade, mas qualquer dúvida a gente resolve lá na aula, no chat online, tá? A aula online. Então vamos lá, galera. Exercício 1 aí, estequiometria comum. A nitração total do fenol está representada pela seguinte equação. A gente tem a equação aí, né? A massa de fenol em gramas necessária para reagir completamente com 18,9 gramas de ácido nítrico é aproximadamente. Pessoal, a gente só vê aqui, né, na reação, qual que é a proporção que reage, né? Ele fala assim que a massa de fenol necessária para reagir com 18,9 gramas de ácido nítrico, tá? Ácido nítrico, o fenol aqui. Então é aproximadamente, a gente vê que a gente tem 1 mol desse cara, né? Para 3 mols de ácido nítrico. Então 1 mol de fenol para 3 de ácido nítrico. A massa molar aí do fenol, tá? 94 gramas, 1 mol 94 gramas, e a gente tem a massa do ácido nítrico 63 gramas, só que a gente tem 3 mols, então 94 gramas de fenol está para 3 vezes 63 gramas de ácido nítrico, tá? Essa é a proporção segundo a reação. Então, para eu conseguir reagir 18,9 gramas de ácido nítrico, qual que é a quantidade em gramas de fenol? Só fazer a regrinha de 3 aí, né? A gente vai ter 9,4 gramas de fenol, tá? Letra A, aí a resposta. Atente-se aí a estequiometria da reação, tá? Sempre 1 mol para 3 mols aqui, e aí a gente converte isso para gramas, ok? Tudo bem? Beleza, vamos pro próximo. O gás oxigênio pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do clorato de potássio, conforme a reação a seguir é representada. A gente tem aqui o clorato de potássio, né, e é o oxigênio. Atente-se aí, 2 mols desse clorato, né, para 3 mols de oxigênio. A massa em gramas aproximada de oxigênio produzida na decomposição de 24,5 gramas de clorato. Pessoal, aqui ó, também a gente sempre vai se atentar à estequiometria, né? Então eu tenho 2 mols aí, deixa eu voltar. A gente tem 2 mols, né, de clorato, né? E aí a massa molar do clorato 112,5 gramas vezes 2 mols, tá? Essa massa a gente consegue 3 mols de oxigênio, transformando em massa também o oxigênio. Cada mol de oxigênio do gás oxigênio 32 gramas vezes 3 mol, né? Então eu tenho 2 vezes 122,5 de clorato para 3 vezes 32 gramas de oxigênio. Então qual que vai ser a massa de oxigênio produzida para 24,5? Novamente aí regra de 3, né? E a gente tem 9,6 gramas de oxigênio. Bem tranquilo aí, letra A resposta, tá? Importante novamente se atentar à proporção estequiométrica aqui da reação, tá? A reação aqui já balanceada, ok? 3. De acordo com a reação abaixo, calcule o volume aproximado de hidrogênio formado ao se reagirem 50 gramas de zinco com ácido clorídrico a uma pressão de 4,3 atm e temperatura 150 graus, tá? Dados R aí e a equação. Essa equação aí, a gente precisa ver se ela está balanceada, pessoal, tá? Então, antes de fazer o cálculo, a gente verifica se está balanceada. A gente vê que ela está balanceada aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar verificar aí, galera, é o seguinte: como a gente não está na CNTP, então o hidrogênio formado aqui, a gente precisa calcular esse volume, né, estequiométrico, tá? Porque a gente não está na CNTP. Se tivesse na CNTP,
a gente saberia que o volume na CNTP desse gás seria 22,4 litros, mas a gente não está. Então, para isso, a gente usa Clapeyron para calcular, né? Foi dado a pressão aí, o volume a gente calcula, o N, a gente vai ter 1 mol, né? Segundo a reação, 1 mol, tá? O R é dado e a temperatura também é dado. Lembrando que essa temperatura ela tem que ser em Kelvin, né? Foi dado a temperatura em Celsius e a gente transforma para Kelvin. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar num volume de 8,1 litros, tá? Então, como na reação a gente tem uma quantidade em 1 mol de zinco para 1 mol de hidrogênio, né? 1 mol de zinco para 1 de hidrogênio. Então, a gente calcula 65 gramas, tá? Que é a massa molar do zinco, vai produzir 8,1 litros de hidrogênio nessas condições. Se 65 gramas produz 8,1, 50 gramas vai produzir X. E a gente chega no valor de 6,2 litros de hidrogênio aí, tá? Interessante dessa questão é porque ela não está na CNTP, então a gente precisa usar Clapeyron para utilizar aí, né, para encontrar o volume, tá, desse gás, e aí a partir daí a gente fazer a estequiometria para encontrar o volume para 50 gramas de zinco, ok? Próximo. A combustão de etano ocorre segundo a reação a seguir. Reação também balanceada, pessoal, tá? Ele quer saber quantos quilos de CO2 são liberados a partir de 30 quilos de C2H6. Então, aqui super simples, né, pessoal? A gente calcula através da reação aí a massa molar desse cara, né, do etano, e aí faz uma relação estequiométrica com a massa, né, de CO2 aqui, ó. A massa de etano 30 gramas, tá? A massa de CO2 44 gramas por mol vezes 2, 88 gramas, tá? Então, segundo a reação, a gente tem 30 gramas de etano produzindo 88 gramas de CO2. Então, para 30 quilos, X. Multiplicando em cruz, a gente chega em 88 quilos, tá? Também a gente pode notar aqui essa proporcionalidade, né, na equação, nessa reaçãozinha que a gente tem. Então, a gente tem aí 30 gramas, 30 quilos, 88 gramas, 88 quilos, ok? Próximo. O bicarbonato de sódio é utilizado na fabricação do extintor de incêndio que produz espuma. Nesse extintor existe bicarbonato de sódio sólido em uma solução de ácido sulfúrico em compartimentos separados. Quando o extintor é acionado, o bicarbonato de sódio e o ácido sulfúrico se misturam e reagindo segundo a reação adiante, tá? O que acontece? A gente tem essa reaçãozinha aqui, tá? Já balanceada. Ele pergunta se 196 gramas de ácido reagem em solução com bicarbonato suficiente para a gente calcular, aí discutir o volume de CO2 gasoso liberado em litros na CNTP. Então a gente sabe, já falou com o CNTP, sabe que cada mol reagido, né, do reagente aí vai, para cada mol desse CO2 a gente vai ter 22,4 gramas, tem 2 mols, então eu vou ter o dobro, né, 44,8. Então a reação aqui a gente vai ter o seguinte: ele quer saber do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, a massa molar dele de 1 mol é equivalente a 98 gramas. Na reação a gente tem 1 mol, né, de ácido liberando 2 mols de CO2. Então 98 gramas, que é a massa molar de 1 mol, ok? Vai liberar 2 vezes 22,4, porque são 2 mols de CO2, tá? 196 gramas vai liberar X litros de CO2, fazendo a reação 89,6 litros, ok? Bem tranquilo aí também, tá? 6. O SiH4 e o S2H6, gases em condições ambientes, comportam-se da mesma forma que os hidrocarbonetos de fórmula análoga, tá? Em suas reações de combustão total, 2 litros de uma mistura equimolar com quantidades iguais, né, pessoal? Desses gases, medidos em condições ambientais, foram submetidos a uma combustão total. Calcule e discuta o volume de O2, né, de gás oxigênio, nas mesmas condições consumidos nessa combustão. Então a gente tem o seguinte aqui, ó, o SI2, né, SH4, tá?
ele vai reagir com oxigênio, formando SiO e água, tá? Então, balanceando a equação, ok? A gente precisa balancear o Si, aqui tem um Si, a gente tem 4 hidrogênios, aqui a gente vai ter 4 oxigênios, tá? A gente tem um volume aqui para 2 volumes, um volume desse SiH4 para 2 volumes de oxigênio. Então, um mol desse para 2 mols desse, ou um volume para 2 volumes, tá? Então, se eu tenho 1 litro aqui, na verdade, eu tenho 2 litros de uma mistura equimolar. Se eu tenho 2 litros de uma mistura equimolar, quer dizer que desse gás aqui, dessa substância é equimolar 2 litros, eu tenho 1 litro dessa daqui também. Então, se eu tenho 1 litro para esse daqui, e é o dobro que reage, eu vou ter 2 litros de gás oxigênio, ok? Então, para cada 1 litro desse cara, vou ter 2 litros desse oxigênio aqui. E na segunda reação, que é a segunda substância, a gente tem o balanceamento, tá? Si2H4 mais O2 vai dar SiO2 mais água, tá? Então, eles acabam reagindo formando o mesmo produto, tá? Só que em quantidades diferentes. Após o balanceamento, a gente vê que tem 2 mols para cada 7 mols aqui, né? 2 mols de Si2H4 vão reagir com 7 mols segundo a reação de oxigênio, tá? Então, 2 mols para 7 mols, 2 volumes para 7 volumes, como é equimolar, são 2 litros. Equimolar ele tem 1 litro, então aqui 2 para 7, 1 para Y. Então eu vou ter a metade, 3,5 litros de O2. O volume total de oxigênio vai ser 2 mais 3,5, tá? 5,2 litros de O2, tá? É isso que ele pergunta pra gente aí, tá? Ok? Próximo. Enem. O esquema ilustra o processo de obtenção de álcool etílico a partir da cana-de-açúcar, né? Então, a gente tem aí o açúcar escuro, né? Tonelada de cana, trituração, a garapa, o bagaço, concentração aqui, né? Aí da garapa você vai para o açúcar escuro, né? E aí o melaço, tá? Vai para refinação, vira sacarose, tá? E a partir do melaço você fermenta, tem o mosto fermentado, vinhoto, destilação desse mosto fermentado, e a gente tem 70 litros de etanol e óleo fusível e resíduo, né? Então, de 1 tonelada de cana-de-açúcar, a gente consegue 70 litros de etanol, tá? Em 1996 foram produzidos 2 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que deve ser colhido para esse fim foi aproximadamente, galera, é a relação que a gente tem lá, né? 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 70 litros de álcool. Então, para a obtenção de 12 bilhões de litros de álcool, 12 bilhões, né? Se 1 tonelada de cana-de-açúcar, a gente produz 70 litros, 12 bilhões, a gente vai ter X. Fazendo essa conta aí, 1,7 vezes 10 a oitava toneladas de cana-de-açúcar, tá? Bem simples aí, é uma equação direta. Acompanhando a evolução dos transportes aéreos, as modernas caixas pretas registram centenas de parâmetros a cada segundo, constituindo recurso fundamental na determinação de causas de acidentes aeronáuticos. Esses equipamentos devem suportar ações destrutivas e o titânio, metal duro e resistente, pode ser usado para revesti-las externamente. O titânio é um elemento possível de ser obtido a partir do tetacloreto de titânio por meio da reação não balanceada. É dado a reação aí não balanceada, tá, pessoal, de obtenção de titânio. Considere que essa reação foi iniciada com 9,5 gramas de cloreto de titânio, tá? Supondo que a reação seja total, a massa de titânio obtida será aproximadamente. Então, primeira coisa aqui, pegar a reação e balancear, né? A gente tem aqui, ó, um titânio desse lado, 4 cloros, aqui 2 cloros, então eu preciso colocar um 2 aqui, tá? 4 cloros, aí 2 magnésios, a gente precisa colocar 2 aqui, então a equação balanceada fica dessa maneira. Ele disse aqui pra gente que ele quer, né, 9,5 gramas de titânio. Quanto que vai ser obtido em massa de cloreto de titânio? 9,5. Quanto que vai obter em massa de titânio?
Achamos aí a linha estequiométrica, né? Resultado aí da massa molar desse cara, 190 gramas para 48 gramas de titânio, segundo a reação. Agora, para 9,5 gramas desse cloreto, né, de titânio, a gente vai ter X gramas de titânio, fazendo a equaçãozinha aí, resolvendo 2,4 gramas de titânio, resposta letra B, ok? 11. Um produto farmacêutico com propriedades antiácidas pode ser preparado à base de hidróxido de alumínio. Esse produto é utilizado para reduzir a acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido clorídrico, de acordo com a reação de equação não balanceada. Novamente, ele nos dá aqui a reação que não está balanceada. Inicialmente, a gente tem que balancear, né? Então, vamos lá. A gente tem um alumínio aqui, tá? Um cloro aqui, 3 cloros. Então, precisa colocar um 3 aqui, conforme a reação, tá? Agora a gente tem hidrogênios, a gente vai ter 3 hidrogênios aqui, mais 3 aqui, 6 hidrogênios. Então a gente coloca um 3 aqui desse lado para igualar os hidrogênios e os oxigênios, 3 oxigênios desse lado, e aí com o 3 aqui a gente tem 3 oxigênios, equação balanceada, tá? A partir disso a gente monta a linha estequiométrica em gramas aqui do hidróxido de alumínio, tá? 78 gramas massa molar, tá? Vai estar para 3 mols de ácido clorídrico, tá? 3 mols de ácido clorídrico. Então, se eu tenho 78 gramas para 3 mols, 3,9 gramas, conforme ele pediu aqui, vão dar uma quantidade de 0,15 mols de HCl, tá? Resposta letra B, tá? São contas bem simples, pessoal, tá? O que é interessante aqui a gente balancear a equação e construir a linha estequiométrica de acordo com o que ele pede, tá? Aqui em gramas, relacionando com mols, tá? Vamos para o próximo. A revista National Geographic refere-se ao invento do foguete 1232 como a descoberta de número 99, considerada como uma daquelas que mudaram o mundo. O primeiro registro documentado dessa iniciativa mostrou que os chineses, ao combinarem pó de carvão, enxofre e nitrato de potássio, pólvora, né, embalarem em tubos ocos de bambu e incendiarem, conseguiram explodir alguns tubos. Essa experiência foi o passo inicial para se obter a propulsão de primeiros foguetes por meio de pólvora. Observe a reação química da pólvora representada a seguir. Então a gente tem a reação química aqui da pólvora, né? Então tem aqui o nitrato de potássio, a gente tem o carbono, enxofre, e aí a gente tem esses vários produtos formados aqui. Considerando que na mistura dos reagentes não existe substância em excesso, tá? A quantidade de nitrogênio gasoso obtido na reação de 202 gramas de nitrato de potássio é de, pessoal, a massa molar do nitrato é 101 gramas, então a gente tem aqui, ó, 4 mols de nitrato, e a gente vai conseguir quanto aqui de nitrogênio? 2 mols, né? Então a gente tem aqui, ó, 4 mols para 2 mols, né? Então, como a massa molar do nitrato é 101, vai ser 4 vezes 101, tá? A massa molar do nitrogênio, 28 gramas vezes 2, porque eu tenho 2 mols aqui, ok? Então, 4 vezes 101 está para 2 vezes 28 gramas. Então, se essa quantidade proporcional segundo a reação, para 202 gramas a gente vai ter X gramas aí de nitrogênio, resolvendo a equação 28 gramas de nitrogênio, tá? A reação sempre a gente vai resolver, né, como regra de 3. Esse valor vezes esse valor tem que ser igual a esse valor vezes esse valor aqui, ok? Tá? Resposta correta, letra A. 13. Muitos compostos químicos sofrem decomposição rápida quando aquecidos. Essa propriedade pode ser aproveitada para finalidades diversas, como a decomposição térmica do NaN3, que é aproveitada para inflar os sacos de airbags, tá? Nos automóveis, quando uma colisão acontece, a decomposição do NaN3 leva à produção de grande quantidade de gás, de acordo com a equação abaixo. Então eu tenho aqui, ó, a decomposição formando então 2 mols dessa substância, formando 3 mols dessa substância. Supondo que eu tenho 65 gramas de NaN3 usados em um airbag, a quantidade de gás produzidos a 27 graus e 1 atm será, pessoal, aí
novamente a gente vai ter que usar Clapeyron, porque ele não está na CNTP. Então primeiro eu pego, né, a massa do NaN3, tá? Então eu tenho aqui a quantidade de mols, ó, 2 mols para 3 mols, segunda reação, 2 para 3, tá? Então 2 mols para 3 mols, eu vou ter 1 mol e meio, ok? Através de Clapeyron, eu vou ter a pressão, né, 1 atm de pressão. Eu tenho o volume, que é o volume que eu quero calcular. Número de mols, eu vou ter 1,5 mols. O R vai ser 0,082. E a temperatura 27 graus, tenho que transformar ela para Kelvin, tá? Resolvendo a equação aqui, eu vou obter 36,9 litros, tá? Alternativa D, ok? 14. Um experimento clássico em aulas práticas de química consiste em mergulhar partilhas de zinco em solução de ácido clorídrico. Por meio desse procedimento, pode-se observar a formação de pequenas bolhas devido à formação de hidrogênio gasoso, conforme representado na equação ajustada, já está balanceada, tá pessoal? A reação. Ao realizar esse experimento, um aluno submeteu 2 gramas de pastilhas de zinco, 2 gramas desse zinco, a um tratamento com ácido clorídrico em excesso. Com base nesses dados, é correto afirmar que, no experimento realizado pelo aluno, as bolhas formadas liberam uma quantidade de gás de hidrogênio de aproximadamente... Galera, aqui ele pede para a gente calcular o número de mols, né, de hidrogênio liberado. Então, olha só, ele falou que são 2 gramas, então eu preciso da massa, relacionar a massa em gramas de zinco com, né, a quantidade de mols de hidrogênio produzido. Eu tenho 1 mol desse cara para 1 mol do hidrogênio. 1 mol de zinco são 65,5 gramas. E aí eu tenho 1 mol de hidrogênio formado. Então, para 2 gramas de zinco, eu vou ter X mols de hidrogênio formado. Realizando aí a regra de 3, vou chegar no resultado de 0,3 mols de hidrogênio, tá? Letra C, resposta correta, ok? E aí, a 15, objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é a seguinte: aqui ele dá a reação, mas não está balanceada, tá? Dados a massa molar dos elementos, tá? Ele pede, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,4 gramas de Ag2S é igual. Primeiro, pessoal, a gente precisa balancear a equação, tá? Essa equação não está balanceada e a gente vai balancear, tá? Fazendo a comparação aí do Ag com a L e tal. Então eu tenho 2 pratas aqui, uma prata, então vai ser aqui vai ser 6, na verdade, porque a gente tem que balancear o alumínio também. Vamos lá. O enxofre, aqui a gente tem 3 enxofres, então aqui eu preciso de 3 pratas, tá? Vou ter que colocar um 3 aqui. Agora, 3 enxofres. A prata eu vou ter 6, então eu preciso de 6 pratas aqui. O alumínio eu tenho 2, coloco um 2 aqui, equação balanceada, ok? Segundo a reação, então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o AgS, a massa molar dele vai ser 2 vezes 108, porque eu tenho 2 moléculas aqui, mais a massa do enxofre, 248, tá? A massa de prata é 108, ok? Então, se eu tenho 3 mols desse cara aqui do Ag2S, tá? Eu tenho 3 vezes 248, que está produzindo 6 mols de prata. A massa da prata 108. Então, para essa quantidade em gramas aqui que eu vou reagir de Ag2S, eu vou produzir essa quantidade de prata. Para 2,4 gramas desse cara aqui, eu vou produzir uma massa de prata igual a X. Resolvendo aqui a equação em cruz, vou ter o resultado de 2,16 gramas, que é a letra D, tá? O interessante aqui a gente notar, né, a necessidade de balanceamento da equação. Depois de feito isso, calcula-se as massas molares de cada um deles, tá? E aí pega o valor de massa que ele nos forneceu e, por regra de 3, a gente acha a quantidade de prata aí que a gente vai obter. Perfeito? Galera,
Terminou aí esse módulo. Conforme a gente tinha falado, a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Qualquer outra dúvida aí, a gente no chat vai batendo papo e a gente dá prosseguimento a isso, as explicações, ok? Valeu, obrigado e até a próxima.